Voltamos com a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar sobre possíveis efeitos dos decretos do governo sobre o marco do saneamento. Eu converso agora com Gésner Oliveira, que é economista, coordenador do Centro de Estudos de Infraestrutura e Soluções Ambientais da FGV. Gésner, boa noite. Muito boa noite, Denise. Um prazer enorme conversar com você. Bom, Gésner, o governo assinou essa semana, o presidente Lula, 2 decretos que mexem com o marco do saneamento, que foi sancionado em 2020. E uma parte desses decretos mexe muito com as estatais. Então, permite que elas continuem trabalhando sem licitação, não é, em determinadas áreas. Antes, isso só poderia ocorrer através de concorrência com empresas privadas. Elas vão ter até 2025 para comprovarem a capacidade de investimento e há uma flexibilização em relação às condições para essa comprovação. Eu queria começar a falar com você por aí. Você acha que isso pode atrasar a universalização que se prevê até 2033? Olha, Denise, eu acho que não precisa atrasar, porque há várias empresas no Brasil, sejam empresas públicas ou empresas privadas, que têm condições de acelerar investimentos, fazer os investimentos necessários para chegar à universalização, que é muito urgente, né? Agora, não é um bom sinal. Eu acho que essa alteração me pareceu positiva, porque ela é uma reserva de mercado para empresas que podem oferecer o serviço sem licitação. Isso vai contra o princípio da concorrência, da competição pelo mercado. Não é positivo, mas não acredito que comprometa o conjunto do marco de saneamento, que é muito importante para avançar, para dar esse serviço básico à população, tão importante para a saúde, tão importante para o meio ambiente, né? Então, eu acredito que não chega a ser comprometedor do conjunto do marco do saneamento. Eu acho que uma grande preocupação, Gésner, é pelo fato de as estatais não terem conseguido avançar nesse setor, né? Nós temos quase da metade da população sem saneamento. Isso compromete o desenvolvimento, a saúde, o desenvolvimento das crianças, e foram as estatais que tiveram esse monopólio de mercado e deixaram esse histórico muito ruim na área de saneamento. E agora, sem uma concorrência obrigatória, talvez se abra mão de uma competitividade maior, né? Não, sem dúvida. A lacuna de saneamento no Brasil é enorme. Metade da população tem coleta de esgoto, mais da metade do esgoto tratado, do esgoto gerado não é tratado, mais de 35 milhões de pessoas não têm acesso à rede de água tratada. Agora, a gente precisa entender a heterogeneidade do país, né? São cerca de 9 estatais que não conseguiram cumprir os quesitos básicos, né, para que elas pudessem fazer serviço. O que os decretos fizeram foram flexibilizar os prazos, né? Então, esse lado da flexibilização é uma espécie de empurrão aí para que as estatais consigam fazer isso. Agora, a gente não deve generalizar. Há estatais com grande capacidade de investimento, como é o caso da Sanepar, da Copasa, da Sabesp, né? Então, eu tenho a impressão que não foi essa parte dos decretos não foi positiva, não é uma medida que ajuda a universalizar, mas eu queria enfatizar que o conjunto do marco do saneamento continua sendo positivo e há muitas empresas capazes de dar o salto de investimento necessário. E já houve atrasos também em relação aos planos de investimentos e até de formação dos blocos, porque essa universalização que é prevista para 2033, que garantiria água potável para 99% das casas e esgoto para 90%, isso daí incluiria a formação de blocos de cidades, misturando aí o filé com o osso. São cidades que dão maior retorno financeiro e aquelas que dão menor retorno financeiro. Agora nós tivemos aí 2.098 municípios que não
não se enquadraram no prazo que era até o final de março. Isso representa 65,8 milhões de habitantes. E aí, sem esse enquadramento, essas cidades ficariam sem o suporte financeiro do governo federal. Você acha que por aí houve acerto? Como é que se pode reorganizar essa situação? É preciso que os municípios realmente regularizem essa situação, adiram aos blocos regionais. Como você falou muito bem, o bloco é importante porque ele reúne um conjunto de municípios que torna viável o serviço de saneamento para essa área, porque o saneamento tem muita economia de escala, isto é, não dá para você construir um sistema de tratamento de água, de tratamento de esgoto, de distribuição, etc., só para um município muito pequeno. É preciso agregar alguns municípios, ou, na verdade, dezenas, às vezes centenas de municípios, para ter uma área com escala viável para o investimento. Então, isso é bastante importante. É preciso que a população cobre dos prefeitos essa adesão aos blocos, dos governadores também, para estabelecer os critérios para a formação desses blocos regionais. A regionalização foi um dos critérios básicos, uma das diretrizes básicas do novo marco do saneamento. E é preciso que os municípios se enquadrem a isso. Antes havia uma pressão forte, falando assim, só quando você estiver enquadrado é que você vai receber recursos. O que o governo atual fez foi falar o seguinte, não, a gente vai dar um prazo adicional e vai oferecer os recursos. Agora, é preciso que a população cobre para que realmente isso ocorra e o marco possa ser acelerado. Agora, Gésler, você foi presidente da Sabesp aqui no estado de São Paulo e um dos desafios do governador Tarcísio é privatizar a empresa. Vai ser uma grande briga ter aprovação para isso. Você é favorável? Você acha que ela pode se tornar mais produtiva, dar mais retorno, estando com a iniciativa privada? Eu acho que sim, Denise. Eu acho que a Sabesp, felizmente, é uma estatal com bom desempenho, tem o maior investimento do Brasil, tem um padrão de governança que eu diria que é o melhor padrão de governança de uma estatal brasileira e talvez da América Latina, sem sombra de dúvida. Tem ações na Bolsa de Nova York, no Novo Mercado em São Paulo. Sem sombra de dúvida, a Sabesp está bem, porém, ela pode fazer muito mais nas mãos do setor privado. Por quê? Não tem nenhuma mágica, é que o setor privado ele tem mais agilidade, porque ele não está tão engessado quanto uma empresa estatal com as regras do setor público. Consequentemente, o setor privado pode ser mais ágil do ponto de vista tecnológico, de inovação, investe mais rapidamente, faz os projetos mais rapidamente, não está sujeito às oscilações da política. Imagine, uma empresa, a cada 4 anos, a sua direção muda pelo resultado da eleição. Não é razoável do ponto de vista de gestão. Então, o Estado tem uma vocação maior para a coordenação, para a regulação do serviço. O saneamento é um serviço regulado e vai continuar a ser regulado, porém, nas mãos do setor privado, a Sabesp, que já é a 4ª empresa maior do mundo em termos de água, pode se tornar uma empresa líder mundial, com muito investimento, muita inovação e muito mais flexibilidade e agilidade nas mãos do setor privado. Bom, Gésler, nós temos apenas 1 minuto e eu queria falar de mais um dos pontos aí em relação ao decreto, que é o fim daquele limite de 25% para as PPPs nas concessões. O governo estima 120 bilhões em investimentos em 10 anos com essa mudança. É possível? Olha, eu acredito que sim, eu acredito que é positivo, que realmente aquele limite de 25% para parcerias público-privadas não tinha uma justificativa técnica sólida. Acho que é bom haver o estímulo às parcerias público-privadas. Em relação a esse número, o presidente Lula citou esse número, eu confesso que eu não conheço a fonte, não fiz o cálculo
se gera esse tipo de investimento, mas acho que é uma medida positiva, acho que há apetite para investir em saneamento e acho que a gente não pode ficar, realmente não pode se dar o luxo de fazer, olha, vamos fazer esse tipo de investimento, ou com aquele, com esse, vamos reunir todos os recursos disponíveis para acabar com essa vergonha de faltar serviço de esgotamento sanitário, serviço de água para grande parte da população brasileira. Então, eu acho que foi uma medida positiva. É isso, eu agradeço muito a participação do economista Gessner Oliveira, que é coordenador do Centro de Estudos de Infraestrutura e Soluções Ambientais da FGV. Gessner, obrigada, um bom feriado para você. Muito obrigado, uma ótima Páscoa para todos. Luciana.